Olá, galerinha, mais uma vez nós estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas de educação física a respeito dos esportes. Nós estávamos falando sobre o futsal. Futsal, ou seja, o futebol de salão, tá? Então eu quero perguntar a vocês, futebol de salão é igual a futsal? Pessoal, é a mesma coisa. O mesmo jogo, só que a única diferença é que o futsal e o futebol de salão são regras diferentes e são, tá, organizados por federações diferentes. Por exemplo, o futsal é de responsabilidade da FIFA, quanto o futebol de salão, certo? Desde a década de 90, ele é pela FIFUSA, é a Associação Mundial de Futsal, tá? Com sede no Paraguai. Então, presta atenção. Futebol de salão e futsal, os jogos, a dinâmica é a mesma coisa. O que vai só mudar são as federações e a regra. A regra do futebol de salão é diferente da regra do futsal. Deu para entender, né? Esse lancezinho aí. Hoje nós vamos estar falando sobre a categoria de cada criança, tá? O peso da bola, quadras, que as quadras são 3 quadras diferentes: quadra internacional, quadra nacional, certo? Para vocês entenderem melhor. Vamos lá. A categoria do futsal sub-9, a categoria do futsal sub-9, ele vai de 5 a 9 anos. A categoria de sub-11, ele vai de 10 a 11 anos. Então, quem tem 10 anos pode jogar na categoria de 11? Pode. Certo? Quem tem 13 anos, categoria sub-13. Quando chama sub-13, ele vai de 12 a 13 anos. Sub-15, 14 a 15 anos. Sub-17, quer dizer 16 a 17 anos. Certo? E a categoria aberta, que é dos 18 em diante. Certo? O tamanho da quadra, pessoal, são, como eu estava dizendo para vocês, são 3 quadras de tamanho diferente. Quadra internacional, que é a FIFA, tá? Ela é 20 de largura por 38 de comprimento. A quadra internacionais da FIFA, ela é 38 de comprimento e 20 de largura. A quadra, certo? Nacionais, internacionais são 38 por 20. As nacionais, tá? É de 38 de comprimento e 18 de largura. Certo? E a terceira quadra, que é 42 por 25. Isso é um tamanho de uma quadra oficial, pessoal, tá? Do Brasil. É 42 por 25. E as nacionais, Brasil, adulto e sub-20, tá? Nacionais, que é 38 e 18. Então, são quadras diferentes. Internacionais, é organizado pela FIFA, é 38 por 20 de comprimento. É 38 de comprimento e 20 de largura. Nacionais, tá?
38 por 18. Então, 38 de comprimento e 18. As quadras nacionais, feminino, adulto e sub-20, sub-17 e sub-15 é complementarmente dividida em 36 por 18. Isso já é outra quadra, tamanho diferente. 36 por 18. As quadras nacionais feminino, adulto, sub-20, sub-17, sub-15. O comprimento mínimo é de 36, certo? E 18. Vamos lá. As categorias, como eu estava falando para vocês, tá? Adulto e sub-20, sub-17 e sub-15, sub-13, tá? Masculino e feminino, peso. Então são as categorias das bolas. A categoria de cada idade é uma bola diferente, tá? Com circunferência bolas e tamanho diferente, a circunferência da bola. Categoria adulto e sub-20, masculino e feminino, o peso dela é de 400 gramas a 440. A circunferência dela é de 62 a 64 centímetros. Categoria sub-17 e sub-15, masculino e feminino, é a mesma categoria da bola de adulto. Ele joga com a categoria da bola de adulto, que é de 400 gramas a 440, circunferência 62 a 64. Sub-13, masculino e feminino, é 350 o peso da bola a 380. A sua circunferência é de 55 a 59 centímetros. Sub-11, masculino e feminino, 300 gramas a 330. Sua circunferência da bola é 50 a 59. Certo? Inferiores ao sub-9, masculino e feminino, 250 a 280. A circunferência da bola é de 40 a 43 centímetros. Então, nós temos vários tipos de bolas diferentes. Por exemplo, a Max 200 para a categoria 13. Max 50 para a categoria 9. Max 100 joga categoria 11. Certo? A 200 já joga categoria sub-13. Só para vocês terem entender a diferença, que tem vários tipos de bolas, tamanhos diferentes, tá? Então, bora lá. Recapitulando todinho, porque quando for ter uma prova, para você estar sempre atento, né? O futsal, história e regra básica e o fundamento. O primórdio de futsal, ou futebol de salão, né? No caso, antigamente. Nós estamos falando hoje do futsal. Eles têm duas datas diferentes quando eles foram fundados. Em 1940, tá? E em 1934. Foi as duas datas mais exatas, né? Não é bem exato, porque são duas
Futebol de salão em 1934 e 1940. Segundo, quando eu estava estudando na faculdade, os professores disseram que o correto é 1940. Usem os professores da faculdade. Mas como eu estou dizendo para vocês, quando você for pesquisar na internet, você vai ver várias versões. Então, a versão mais correta é de 1934 a 1940, mas a mais exata é 1940. Novo esporte do que na época tem até de 1933 também, vocês vão ver, certo? A primeira entidade oficial foi um professor, a Bibi, que é um dos nomes, o pai do futsal, do futebol de salão. A primeira liga de futebol de salão, a Liga de Futebol de Salão da Associação Cristã de Moço. Mais tarde, o professor se tornou o primeiro presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão. Eita. A primeira regra, pessoal, foi editada em 1956. Então, preste bem atenção. A primeira regra do futebol de salão foi em 1956. Decora esses datazinhas, né? Quem foi que fez as primeiras regras? Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes, em São Paulo. Então, a data que foi fundada a primeira regra, em 1956, o nome de quem criou as regras, Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes. Tá certo? Juan Carlos Seriani e Abias foram os professores da Associação Cristã, né, de Moscou. Eles dois são considerados os pais do futebol de salão, certo? É o Juan e a Bibis. Eles foram considerados o pai do futebol de salão, certo? Regras foi em 5 de fevereiro de 1957. Nos anos 50, o futebol de salão tinha várias regras. Foi em 5 de fevereiro de 1957, o então presidente da Confederação Brasileira de Desporto, Confederação Brasileira de Desporto, então a siglazinha CBD, Confederação Brasileira de Desporto, Silvio. Então veja bem, CBD, caso vocês vejam uma sigla dessa, qual o significado de CBD em futsal ou em futebol de salão? Seria Confederação Brasileira de Desporto, tá? Então, o Pacheco criou um conselho técnico de assessores de futebol de salão para conciliar divergências Então, veja bem, o conselho foi criado porque como o futebol de salão tem várias federações para poder tirar as divergências de uma federação de outra, tá? Em termos de regras. O futebol de salão no Brasil, ele chegou no ano de 1957, em Minas Gerais. Houve uma tentativa de fundar-se a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Então, foi tentado formar, tá,
uma Confederação Brasileira de Futebol de Salão. A ata foi encaminhada ao Conselho Nacional de Desporto. O Conselho Nacional de Desporto não aceitou a ata e que foi encaminhada. Então, aí quando começou o desenvolvimento do futebol, tá, de salão, em 14 de setembro de 1969. Então, foi o desenvolvimento do futsal pelo mundo. Em 14 de setembro de 1969. Em 25 de julho de 1971, CBD, a Confederação Brasileira de Desporto, e da Associação, a Federação Internacional de Futebol de Salão, FIFUSA, foi feita a Federação Internacional de Futebol de Salão, FIFUSA, certo? Então veja bem essas datas, vão aguardando aí na memória de vocês, que é para quando a gente precisar, na hora do dia da prova, você está sabendo. Então vamos lá, os fundamentos do futsal é passe, drible, chute, né? O que mais? Condução, cabeceio, cabeceio. As categorias, já foi dito para vocês. Futebol de salão é igual ao futsal? Sim, só vai mudar as regras. O futebol de salão hoje não é considerado olímpico. Por quê? Porque não existe uma federação, tá? Existem várias federações diferentes. São Paulo tem uma, Brasil tem aqui, no Ceará tem outra, em Fortaleza, quer dizer, em São Paulo é uma federação, no Rio é outra federação, em Fortaleza é uma federação. Diferente do voleibol, que é uma federação só. Tanto faz ser aqui, como nos Estados Unidos, como na Argentina, é uma federação só. Com basquetebol e etc. Depois eu vou estar passando um questionário para vocês estar respondendo, para já dar continuidade os trabalhos de vocês, tá certo? Valendo nota, para poder ajudar. Na próxima aula a gente vamos estar falando sobre vamos estar falando sobre o handebol. Que ano que surgiu, tá? O fundamento, certo? Para você estar entendendo. Cada modalidade a gente vai estar falando um pouco, para vocês poderem entender. Quando tiver dúvida, liga, tenta entrar para falar comigo, a professora Camila. A professora Camila também tira a dúvida de vocês, certo? Não só a professora Camila, como o professor José Maria. Como eu estava dizendo, o fundamento técnico do futsal são passe, recepção, condução, controle e domínio de bola, tá? Adaptação, chute, cabeceio, drible, fita, deslocamento, marcação, antecipação. Fundamento técnico, passo, é a ação de enviar a bola. Como eu disse para vocês, o passo ele pode ser curto, médio e longo. De 5 a 10 metros é o curto, de 10 a 20 metros é o médio. Passe longo, superior a 20 metros. Beleza?
trajetória, execução, direção. Isso são os passes, a trajetória do passe, a execução, a direção, certo? Elementos para executar o passe é a velocidade, a força, a direção, trajetória, precisão. Erros ao passar a bola, tá? Existem vários tipos de erro quando você vai lançar a bola. Às vezes você toca a bola errada, de maneira errada, ela vai para a trajetória errada, ela vai para o canto errado. Quando você toca a bola por cima, tá? Ela fraca, tem a recepção de outro jogador, certo? Aí depois a gente vai estar falando dos erros da recepção também, tipo de recepção, beleza? Pessoal, o jogo do número de toques na bola, jogadores por setores da quadra. Isso já é o treinamento de futsal, certo? Isso não é para vocês agora, não. O que seria bom era numa quadra você estar fazendo a execução dos passos, o lançamento. A gente está ensinando como você vai bater na bola, tá? Para ela ter uma trajetória certa.